Olá, tudo bem? Eu sou a Úrsula e neste canal eu compartilho a minha jornada pelo universo dos livros, então muito obrigada por visitar o meu cantinho. Já se inscreve, ativa as notificações para não perder novos conteúdos, curte o vídeo logo no início para me ajudar na divulgação, compartilha com os amigos e deixa um comentário aqui embaixo, é a forma que eu encontro aí de responder todos vocês e ficar mais próximos, pode me dar sugestões de temas para próximos vídeos. Eu amo e tento sim trazer sempre que possível os pedidos de vocês. E se for comprar qualquer coisa na Amazon, usa o meu link de associada que fica na descrição do vídeo. Comprando por esse link você não vai pagar nada mais por suas compras e eu vou ganhar uma pequena comissão que me ajuda bastante. Também tem uma lista de desejados, estou tentando aí com um projeto de ler mais clássicos, tem muitos lá, se você sentir tocar seu coraçãozinho, quiser me dar um presente para me ajudar na minha jornada de leituras, eu vou ficar muito grata, tá bom? Gente, eu postei lá no Instagram recentemente, foi no dia 1º de outubro, uma TBR de 3 livros temáticos com a capa rosa ou com corte rosa, ou os dois, para que eu lesse em outubro, porque é o outubro rosa. E essa intenção tem o intuito principal de alertar as mulheres que estão aí me assistindo, se você é mulher ou se você, mesmo se você for homem, conscientize uma mulher da sua vida a ir a um ginecologista, fazer um check-up, fazer uma prevenção. Eu já tive câncer de ovário, eu acho muito importante conscientizar todo ano, eu faço isso, não só aqui na frente das telas, no Instagram e lá no Tico também, pode me seguir por lá, tá? Tô tentando crescer lá na rede da dancinha. Mas eu sempre conscientizo até meus familiares, porque por eu ter tido câncer, e o meu diagnóstico demorou um pouco mais porque eu não estava indo mesmo ao ginecologista fazia um tempo, eu entendo o quanto uma prevenção, uma ida ao ginecologista faz diferença, né? O Outubro Rosa tem a intenção de prevenir quando câncer de mama, mas indo ao ginecologista e fazendo todos os exames, uma ultrassom, um preventivo, você também pode prevenir-se contra outros cânceres como do colo do útero e do ovário, tá bom? E eu achei que seria legal começar esse vlog lendo os livros que eu coloquei na TBR, de 3 livros que eu mostrei nas redes sociais, porque o do mês passado acabou flopando. Eu fiz uma TBR amarela com capas amarelas para o Setembro Amarelo e acabei não lendo nenhum dos 3 livros. Então eu sinto que se eu começar o vlog fazendo essa introdução, mostrando os livros que eu vou ler, eu acho que eu vou conseguir atualizar. E aí o que eu fiz? Antigamente tinha um canal aqui chamado Le Decor, que era da Letícia, que é ainda muito amiga da Joyce do Estande Diagonal e da Tamires do Resenhando Sonhos. A Joyce, ela fazia um projeto todo outubro que era Lendo a Caveira, e eu amava esse projeto, inclusive eu ganhei um livro de sorteio da Joyce nesse projeto. Então eu me inspirei nesse projeto, queria deixar claro aqui, porque dá os créditos, né, que eu vou ler a Caveira de cor de rosa para o Outubro Rosa. Então, vou casar Outubro Rosa com Outubro de Halloween. E são 3 livros que não necessariamente são de Halloween, mas que tem uma pegada sombria, né? Eu tava lendo Palavras que Aprendi com a Chuva. Esse livro é lindo, eu mostrei ele muitos vídeos, olha onde eu parei, gente, eu parei na página 65, gente. Eu tô triste porque eu tava com altas expectativas, mas ao mesmo tempo eu entendo, muitas vezes às vezes a pessoa cobra, mas você começou aquele livro e não terminou. Gente, depende muito. Eu não fico forçando leitura. Esse livro ele começou muito pesado. Eu gravei um sprint de leitura com ele. E aquele sprint, quem assiste com um pouco de atenção, vai ver que eu fico muito emocionada. Eu não estava no momento para ler aquilo. Eu estava com muita coisa carregada na minha vida. E agora eu sinto que eu estou com o espírito mais leve, com o coração mais preparado para ler uma coisa triste, porque ele é bem triste, tá? E aí, você vai ver, os primeiros capítulos são uma menina sofrendo muito abuso, assim, não falo abuso sexual, falo assim,
é um abuso de físico mesmo, sabe? Agressão física, agressão mental, ela é tratada de uma forma muito desumana, é uma criança, então eu não estava bem para ler esse tipo de leitura, tá? Uma leitura bem triste. Acho que combina com o Halloween no sentido de a perversidade humana, né? Que às vezes é mais assustadora que muito sobrenatural por aí, tá? Então, a capa engana. A capa engana, o título engana, viu, gente? As 65 páginas que eu li aqui foi de puro sofrimento. Aí eu tô da Daphne, eu vou ler Rebeca. Olha isso aqui, perfeito, né? Eu abri, muita gente me cobrou. Cadê Rebeca? Cadê Rebeca? Vou ler Rebeca! Me parece que é um romance gótico bem sombrio, tá, gente? Por isso que a Darkside trouxe. Então, um clássico que já tinha muito tempo que não tinha edição nova aqui no Brasil. Eu tô com altas expectativas e vou começar a ler. Provavelmente eu vou começar por ele, porque, não sei, eu ainda tô um pouco receosa com palavras que aprendi com a chuva, tá? E eu vou ler esse aqui também, Como Matei Minha Querida Família, da Bella Macchi. Ele tem um corte preto, mas ele é rosa na capa, é belíssimo. Ó, eu guardo adesivos, eu guardo os adesivos que vem no plastiquinho. Não sei porque a Darkside já não põe um adesivo pra gente destacar quando quiser. Darkside, me ajuda a te ajudar. Pô, tô chorando. É porque assim, se esses adesivinhos viessem pra gente colar em qualquer lugar, eu ia amar, sabe? É diquinha aí, uma diquinha prática. Mas, linda edição, né, gente? Olha isso. E tem uma pá, eu vou achar depois pra quando eu estiver lendo esse livro, a pá, que é o marcador em formato de pá, tá? Então, esses são os 3 livros que eu vou ler nesse vlog, um vlog cor-de-rosa, mas não quer dizer que é um vlog feliz e alegre e florzinhas, tá, gente? São livros pesados. Bora lá ver. E eu pus a minha única blusa rosa pra esse vlog. Peguei um mosquito. Love is love. Gente, muitos dias se passaram e esse vlog ficou com Deus. Nossa. Dá uma dorzinha no coração, porque eu sempre faço isso. Ai, mas tá. Gente, hoje é dia 30. Falta só hoje e amanhã para acabar o mês de outubro. O que aconteceu com o vlog? Ficou com Deus. E não é a primeira vez que eu faço isso, né, gente? Eu vou fazendo coisas, esqueço de gravar, esqueço de ler o que eu tô programado, leio coisas que não era para ler. E é isso. Tá, mas eu vim porque eu terminei. Hoje de manhã eu terminei Como Matei Minha Querida Família, da Bella Macchi. Gente, que delicinha de livro, hein? Aqui tá um bom aplicação de humor que eu gosto, tá? E eu achei a pá pra mostrar pra vocês. Essa pazinha de marcador. Jesus! Gente, esse livro aqui, ele tem uma coisa que eu até deixei um livro aqui separado, que o Clube do Crime das quintas-feiras. Tem até um vlog aqui desse clube, onde eu desencalhei 3 livros com título de crime. E tá aqui, vou deixar linkado. E por que eu tô mostrando esse livro? Porque ele tem um humor macabro bem interessante, né? Velhinhos tentando desvendar alguns mistérios, vão se envolver em confusões. E aqui não deixa de ter esse humor britânico. Porque assim como o Richard Osman, a Bella Macchi, ela mora em Londres, ela é uma autora britânica. E é muito interessante porque ela tem um livro publicado que não tem nada a ver com thrillers, assassinato, não tem nada a ver com o tema. Seja feliz correndo. É bem interessante, viu, gente? Tem a ver com corrida. Vou deixar a capa aqui para vocês. E ela é casada com um apresentador de TV. E ele é até mais famoso que ela nas redes, pelo menos na hora que eu fui pesquisar. Então ela tem esse estilo de vida, de correr, de escrever colunas para algumas revistas famosas lá de Londres, e ela também, da Inglaterra, e ela também escreveu esse livro, que tinha a proposta de ser um livro bem que mistura humor e macabro, tá? Que nós temos a personagem principal, é narrado em primeira pessoa, e a Grace,
ela é muito peculiar. E sabe, eu fiquei com raiva quando eu cheguei no final desse livro. Que aí eu falei, ai, não gostei do livro, não gostei desse final, não é possível. E aí eu me dei conta o quanto essa autora me conquistou. Porque ela vai fazendo um trabalho com a Grace tão grande, que a Grace vem contando a história dela desde criança, desde quando ela perde a mãe, descobre que ela tem um pai rico e começa a tramar um plano de vingança desde os 13 anos de idade, que você se apega a essa personagem. Ela vai cometer crimes, gente, isso aqui tá na capa, não é spoiler. Como matei minha querida família. E uma menina com uma pá na capa. E isso aqui, se você me falar que eu tô dando spoilers, pelo amor de Deus. Mas não é spoiler que ela vai assassinar alguém. E aí, só que os membros da família dela e a quem ela dedica essa ódio que ela tem, porque ela tem um ódio latente de ter crescido de uma forma muito desumana, né? Ela passou uma infância de muita pobreza, a mãe dela fica doente, aí ela passa um tempo sendo criada por uma amiga da mãe dela e depois ela vai continuar a sua criação com um casal ali de classe média alta para ser rico, e ao longo desses anos ela nunca se sente parte de uma família, ela não se sente, ela não tem amigos, ela não constrói uma vida como as outras pessoas. Então ela concentra o seu ódio às pessoas que tiraram isso dela, né? Segundo a visão dessa personagem. E aí a gente vai conhecer a Grace já na prisão. Então a gente já sabe que ela foi presa por algum motivo. E aí, ao longo do livro, ela vai escondendo as coisas. E até tem umas brincadeiras, uns trocadilhos, porque ela fala... eu tô deixando melhor pro final. E ela vai te falando que ela está segurando, sim, a nossa atenção e está segurando, sim, o plot final desse livro, gente. Só que o plot final não é a Grace que vai entregar. Vai ser uma outra pessoa. Gente, que loucura! Eu fiquei com raiva do final, porque o final é aberto e não é tão favorável para Grace, o que é um absurdo, porque ela é uma assassina. Então, a gente deveria querer que ela fosse pega, mas a forma como a autora construiu a história faz com que você se apegue muito a ela, muito a essa personagem. Vão surgir vários personagens, eu tô falando de Grace, apenas Grace, porque ela é o grande foco e ela é a grande narradora, tá? E ela é a narradora majoritária. É um livro muito divertido. Eu, sinceramente, por toda a história que ele me entregou, por tudo que eu li aqui, eu daria 5 estrelas e favoritaria. Mas eu não sei se eu tô fazendo isso em prol de uma emoção momentânea, porque eu li agora de manhã e esse livro tá na minha cabeça, tá? Teve algumas partes que eu falei, será? Assim como eu disse aqui no Clube do Crime dos Homens, olha, porque no Clube do Crime das quintas-feiras, eu falo lá no vídeo que você tem que dar a licença poética à autora, no caso. Você tem que entender que esse livro tem muitos elementos que ela coloca aqui que seriam irreais na vida real, mas que a gente dá essa licença para ela construir a história como é construída. E eu gostei, tá? Eu não me importo com isso, porque você entende desde o início que é para ser essa coisa divertida, um macabro divertido, o que não me incomoda por ser uma ficção. Como eu disse, eu tenho um certo problema de humor macabro com vidas reais, pessoas reais, tá? Ele vem com esse caderninho, deixei aqui separado para mostrar para vocês, muito bonitinho. Eu tenho vários desse, inclusive é um dos motivos que eu não vou comprar planner nem nada para ano que vem, porque eu vou aproveitar o material que eu tenho aqui, são muitas coisas, tá? E aí, gente, eu terminei de ler Como Matei a Minha Querida Família e resolvi logo em seguida sentar para ler o Rebeca. E aí, quando eu comecei a ler Rebeca, eu parei para pensar e falei, gente, eu não estou gravando vlog. Cadê? Eu comecei a gravar o vlog na minha humilde cabeça e gravar que é bom, eu não gravei.
Aí o que eu fiz? Tomei um banho, vesti um vestidinho mais ou menos confortável, arrumei uma comidinha, uma água com gás gelada para ler. Vou mostrar para vocês no próximo take. E comecei a ler e gravar esse momento. Depois que eu gravei aquele momento, resolvi, falei, não, eu preciso voltar e falar um pouco de como matei minha querida família antes de começar a Rebeca. Então esse take vai começar antes do take da leitura, mas é isso. E aí, gente, a Rebeca, ela é da autora Daphne du Maurier, que é essa autora aqui, ó. Tem uma fotinha, chegou 2 cards, né? E uma das fotinhas é a autora com um cachorro bem fofo. E ela é uma mulher bem bonita também. Ó, a edição é muito bela, tá? E olha isso, a mulher. E aí, gente, eu entendi por que a Darkside pegou esse livro para trazer uma nova tradução, que é um clássico há muito esquecido, tá? Ele tem um quê de mistério aqui que eu ainda não entendi. Nós entendemos que a narradora está ali numa espécie de férias, uma viagem com um homem, e ela fica o tempo todo lembrando de uma certa mansão e de uma certa dona dessa mansão, que era a senhora dessa mansão, que é a Rebeca. E a Rebeca, ao que eu entendi, isso não sei se é spoiler, mas assim, se a gente entende, no final do segundo capítulo já, e são capítulos bem curtos, tá? Então aqui ao final do segundo capítulo, a gente entende que essa mulher já não tá em Eu quis mostrar para vocês desde o início como eu monto o cenário para ler algo e comer algo gostoso junto. Eu tenho um vício em objetos de caveira. É muito brega, né? Mas tenho ali uma caneca de caveira com água com gás, uma caveira que ganhei da editora Record, muito bela por sinal, em cima dos meus livros da Penguin, uma capa Penguin de Hamlet de caveira. E essa vela maravilhosa que eu estava com dó de usar, mas eu achei que ia criar um clima rosa, porque ela é rosa. E eu ganhei da Clá de presente de aniversário e estava aqui sem ter acendido uma única vez. Então eu achei que esse era o momento perfeito para criar essa ambientação rosa. Gente, eu me conectei com o livro desde o início. Eu acabei relendo os 3 primeiros capítulos e tem um capítulo, e isso porque eu descobri que a primeira frase do capítulo 1 é muito famosa. Eu vou ler para vocês.
Ontem à noite sonhei que tinha ido a Manderley novamente. Fiquei junto ao portão de ferro que levava ao caminho da entrada e por um instante não consegui avançar, pois a passagem estava cerrada. Havia um cadeado e uma corrente no portão. No sonho chamei o caseiro, mas ele não me respondeu. Ao espiar pelas grades enferrujadas, vi que a propriedade estava vazia. Não havia fumaça saindo da chaminé e as janelinhas gradeadas de ferro estavam abertas em desamparo. Então, como costuma acontecer nos sonhos, subitamente adquiri poderes sobrenaturais e transpus todos os obstáculos, tal qual um fantasma. E tal qual um fantasma, essa nossa protagonista sem nome, ela sonha bastante durante todo o livro, não só os sonhos durante a noite de dormir, durante o momento que está dormindo, mas ela sonha acordada, porque ela é imaginativa demais, ela imagina cenários, conversas com pessoas, ela prevê o futuro e eu me senti conectada com ela nesse sentido, porque às vezes eu fico pensando várias situações na minha cabeça, brigas, até como o que eu vou fazer quando for fazer uma apresentação, ou quando chega lá em tal lugar, o que vai acontecer, sabe? Eu imagino muitos cenários na minha cabeça. Além disso, ela desenha o que ela chama de talentozinho. Não só ela, mas outras personagens diminuem esse talento dela de gostar de desenhar. Por fim, ela acaba sentindo que não é nada mais do que um talentozinho realmente. E uma passagem muito interessante no capítulo 2, na página 31, onde ela fala algo que é muito real, sabe? A felicidade não é um bem a ser celebrado, é um estado de espírito. Então ela tem momentos de felicidade no livro, mas ao mesmo tempo, o tempo todo a gente sente essa sensação de claustrofobia. Quando ela chega a Manderley e conhece a senhora Danvers, ela já pensa, ela está me comparando a Rebecca, e afiada como uma espada, a sombra ficou entre nós. Que impressão devo ter passado depois de Rebecca? Isso em momentos diferentes. Ela se sente muito claustrofóbica nessa casa e ela se sente o tempo todo comparada à antiga esposa, a esposa falecida de seu atual marido. Eu me senti muito na pele dela em vários momentos. Eu senti a minha personalidade muito parecida com a dela, por gostar de desenhar, por imaginar muitas coisas na minha cabeça, por ser inocente em muitos momentos, principalmente quando era na idade dela, com 20 e poucos anos, e por se sentir muito tímida quando se relaciona com outras pessoas. Muito interessante esse livro. Hoje é quinta-feira, dia 9, já são quase 1h30 da tarde, eu tenho uma reunião às 14 pelo Meet, e eu vesti aqui a camisa social que eu tinha rosa para terminar esse vlog todo rosa mesmo, bem marota. E, gente, eu vou terminar com 2 livros lidos, tá? Eu li Rebecca, terminei, vou falar um pouquinho dele agora, e li Como Matei Minha Querida Família. Vou deixar palavras que aprendi com a chuva para outro momento, senão esse vlog vai fixar aí quase no meio de novembro.
um vlog que era para ter saído em outubro. Eu não desisti dele porque já estava editando, então vamos atrasado mesmo. Vou falar um pouco sobre Rebeca e depois eu concluo qual dos livros e notas, tá bom? E, gente, é importante que eu vou deixar por final para falar sobre a questão de acusação de plágio, porque existe uma questão envolvida com esse livro, tá bom? E que envolve uma autora brasileira. Mas vamos focar aqui no enredo. É um livro narrado em primeira pessoa. E a nossa protagonista, ela está contando a história do seu presente, do passado. Ela está contando a história muitos anos depois que ocorreu. E a gente entende pelo teor do primeiro capítulo que essa história não teve um bom... que essa história teve algumas coisas, uns desfechos ruins. É um livro que eu não sabia que era tão famoso e que é permeado por muitas polêmicas e por uma adaptação muito famosa que ganhou Oscar. Então é um livro muito intenso que eu não conhecia. A primeira frase é muito famosa, né? E até li para vocês aí no outro take, né? Que loucura, gente, que livro bom. Eu gostei demais da ambientação. Tem um teor gótico. Ele bebe de fontes como Morro dos Ventos Vivantes. Também sinto uma pegada estilo Jane Eyre. Se inspira em uma obra nacional, né, brasileira, embora seja um livro britânico, mas é um livro muito interessante, com uma história muito profunda. Aqui nós temos uma jovem, a nossa personagem, ela vai narrar a história de quando ela era uma jovem solteira que se viu órfã e precisou trabalhar como dama de companhia de uma mulher mais velha e snob, da classe média alta, que está basicamente treinando a nossa protagonista para ser uma boa dama de companhia, porque ela vem de uma família muito pobre. Elas estão hospedadas em um hotel em Monte Carlo, no sul da França, gente. Então tem muita coisa para se ver nesse lugar, nessa cidade. Porém, a nossa protagonista não está aproveitando nada, porque ela está a serviços da Mrs. Van Hopper. E essa senhora exige atenção 24 horas por dia, né? Mas vai acontecer uma coisa muito peculiar. Elas vão conhecer o Maximin, que é o senhor de Winter, e ele está hospedado nesse hotel. É um homem muito charmoso, de 42 anos, rico, conhecido ali na região por ter uma mansão, né, uma propriedade chamada Manderley. E essa propriedade já virou cartão postal. Além disso, esse homem, ele é famoso por ter tido uma esposa muito querida, que era a Rebeca, que dá o nome ao livro. E a Rebeca, ela tinha um poder de atrair as pessoas, de ser gentil e também de produzir grandes festas em Manderley. Então, esse homem, ele é surpreendido ali, né? As duas se surpreendem com a presença dele ali. A nossa protagonista deixa claro que já tinha ouvido falar de Manderley ainda na infância, porque antes de ser de Maximin, essa era uma propriedade de sua família, uma propriedade antiga. E aí, a senhora Hopper, né, Mrs. Van Hopper, ela vai acordar um dia indisposta e vai ficar de cama, doente e incapacitada ali de passear por alguns dias. Isso será um ótimo contratempo para a nossa protagonista, porque ela vai ter mais liberdade de passear pelo hotel e nesses passeios ela vai acabar encontrando o Maximin, né, o senhor de Winter. Ele, apesar de um primeiro encontro um pouco desastroso, ele vai se propor a nossa jovem aqui que passeie com ele pela cidade, né, de Monte Carlo. E ela, aos poucos, vai se apaixonando perdidamente. Lembrando que é uma jovem de no máximo 20, 21 anos. Ela tem metade da idade do Maximin.
E ela não viu muito da vida, né? Ela tá órfã, perdida no mundo, ela nunca viveu um romance e ela vai se apaixonar muito rapidamente por esse homem. A Van Hopper se entedia com Monte Carlo, decide voltar para a Inglaterra, né, para Londres. E aí, no dia em que a nossa jovenzinha aqui vai lá no quarto do Maximin se despedir, ele decide que pedi-la em casamento. É um pedido muito seco, muito sem romantismo nenhum. Ela acaba aceitando, né? Mesmo surpresa. E a Van Hopper vai ficar muito grilada, muito chateada com essa situação. Vai ver ali na sua dama de companhia uma oportunista, né? Vai acusá-la de ser oportunista e também vai alertá-la de que essa é uma decisão muito inapropriada, não só porque parece muito impulsiva, como também é uma jovem que vai se casar com um homem viúvo e que teve uma esposa muito marcante. Aí entra o porém, né? Eles vão casar muito rápido, sem cerimônia nenhuma, vão viver uma lua de mel muito bacana ali por alguns 1 ou 2 meses, mas ela vai chegar a Manderley, que é essa propriedade, em algum momento. E aí, quando ela chega lá, é que a verdadeira história começa, porque nessa casa tem muitas lembranças da antiga esposa e principalmente a governanta dessa casa era funcionária. Ela veio para morar em Manderley por causa da Rebecca, né? E a Mr. Danvers. E ela deixa claro desde o início que não gosta da nova Mistress de Winter. A nossa protagonista, ela não tem nome, né? Como eu já deixei claro aqui. Porque a gente. E é muito interessante porque a autora deixa a gente curiosa para saber qual é o nome dela. Porque quando o Maximin conhece ela, ele acha o nome dela muito diferente, muito bonito, e começa a chamá-la pelo nome nos passeios a Monte Carlo. E só que em nenhum momento fala que nome que é esse. E até o final do livro, isso é um mistério que vai ficar sem solução. Aos poucos, essa é uma menina muito tímida, muito retraída, que não se impõe e que deixa os funcionários da casa, da mansão de Manderley, a comandar a casa como se fosse da mesma maneira como era comandada quando a Rebecca era viva. Isso vai oprimindo essa menina, porque tudo está como era antes, até os pratos são os mesmos, os temperos são os mesmos, e quando ela muda algo de lugar na casa, eles falam, mas a Rebecca gostava desse jeito, e ela se sente oprimida por essa mansão. Ela é muito pobre, ela não tem roupas muito chiques, e a gente vai acompanhando essa angústia. Eu vi muita gente, algumas resenhas que eu li, que falam que queria sacudir a menina porque ela era muito, deixava os outros fazerem essas coisas absurdas com ela, deixar a Mr. Danvers abusar, né, e ficar trazendo à tona a memória da Rebecca com muita frequência. Mas, gente, era uma menina muito jovem, ainda mais naquela época, sozinha, sem ninguém, sem um amigo. O único apoio que ela poderia ter é do esposo, e que a gente vai acompanhando a história e vendo que é um sistema patriarcal. Esse esposo é muito distante, ele guarda segredos, ele no início, assim, em muitos momentos ele é omisso com ela, né? Ele deixa as coisas muito para os funcionários cuidarem e vai cuidar dos seus próprios interesses, dos seus negócios, tá? E ela fica muito tempo sozinha nessa mansão. Muita coisa vai acontecer. E eu, no início, toda a história, quando eu li essa história, ela me marcou, principalmente nos primeiros capítulos, porque eu vivi algo parecido, né? De entrar no relacionamento com alguém que viveu um outro relacionamento muito longo e cuja outra pessoa com quem ele estava era muito marcante e era o tempo todo lembrada. Não foi o caso dessa pessoa, né, que no caso é meu marido, da ex
ser uma pessoa que morreu, mas é uma coisa muito desagradável você passar por isso, de o tempo todo alguém ficar te comparando a outra pessoa que já não está mais com a pessoa que você está agora, né? Então você é a pessoa com quem eles querem estar. E é muito chato, gente, a família e os amigos fazerem esse tipo de comparação, porque às vezes você não tem o que dizer. E você nunca vai ser igual a outra pessoa mesmo, porque eu espero que as pessoas gostem de mim como eu sou. Então eu me senti muitas vezes na pele da Misters de Winter aqui, da nova Misters de Winter, porque às vezes essas palavras machucam muito, você acaba entrando nesse jogo de comparações, de se comparar e de se sentir inferior, e é difícil você se reconhecer nesse lugar e se impor, principalmente quando você é muito jovem. E foram um tempo, né? Às vezes eu ainda sou atormentada por certos comentários desnecessários, desagradáveis de pessoas que perdem a oportunidade de ficar caladas. E eu acho que nesse ponto eu me toquei muito e fiquei muito com a nossa, muito do lado da nossa protagonista. Só que tem uns problemas. No final, eu acho que a autora fez de propósito alguns plots assim que são surpreendentes, outros eu já esperava à medida que ela vai desvendando essa casa, desvendando o passado da Rebecca, conhecendo mais sobre o relacionamento da Rebecca com Maximin e com a comunidade ali ao redor, e também de como ela vai criando coragem e aos poucos se impondo nessa casa. A forma como do meio para o final toma um outro tom, há descobertas, algo um plot atrás do outro, eu achei bem interessante. Eu acho que a autora soube trabalhar bem a história. No final, ele é aberto, deixa muitas interpretações, e esse é um livro com muitas camadas, né? Porque ele tem um gótico, tem um romance, tem a questão da mulher muito oprimida pelo sistema patriarcal da época. É um livro que foi publicado em 1938 e que reflete muito da história da própria autora, tá? Porque aqui na introdução, a editora, eu acho, ela vai falar um pouco sobre a história da autora, a história do livro e até sobre a história do plágio, tá, gente? Agora vem a polêmica do plágio. Esse livro, ele foi publicado em 1968, como eu disse, e ele teve uma adaptação muito famosa pelo Hitchcock. Hitchcock, gente, que era um grande produtor, né, do cinema, ele teve outros filmes famosos, mas o Rebecca, uma mulher inesquecível, como veio ao Brasil, né, o nome do filme, ele ganhou um Oscar e foi o único livro, o único filme produzido por Hitchcock que chegou a ganhar um Oscar. Então, ele tem um peso muito grande e ele foi anunciado, né, teve adaptação, chegou ao Brasil em 1940, e aí que vem o ponto forte, né, da questão do plágio. Quando essa adaptação ganhou o mundo, ganhou o Oscar e chega ao Brasil, uma autora em específico ficou chocada, assim como muitos leitores brasileiros da época. Por quê? A história do filme parecia muito com o enredo de um outro livro brasileiro publicado pela autora Carolina Nabuco em 1934. E tinha um agravante. A Carolina, quando ela publicou esse livro em 1934, ele teve uma ótima recepção aqui no Brasil. Ele vendeu bastante, ele virou um sucesso no Brasil. E ela ficou esperançosa de conseguir levar essa obra para o mundo. Então ela enviou para vários editores, vários produtores, né, agentes literários lá fora, enviou essa obra a fim de conseguir uma publicação lá fora. E como ela tinha uma fluência em inglês, ela sabia escrever em inglês, ela enviou essa obra em inglês. E o que acontece? Um dos agentes para quem ela enviou também era agente da Daphne. Então, existe essa conexão, né? Existe essa possibilidade muito real de que
a autora, Daphne, tenha recebido essa informação do seu agente sobre uma premissa que poderia ser trabalhada. Obviamente, pelo que eu li, as histórias são diferentes, mas a premissa inicial é muito semelhante, né? Porque na história de A Sucessora, da Carolina, nós vamos ter uma jovem brasileira do interior que vai conhecer um homem mais velho que é viúvo, que é rico, e ela vai sair do interior do país para morar no Rio de Janeiro em uma mansão. E quando ela chega a essa mansão, ela descobre que a mansão tem muitas lembranças da viúva, da antiga esposa de seu atual marido. E que ela vai ser atormentada por essas lembranças, incluindo um quadro. E quando tem essa premissa, gente, de verdade, realmente parece muito com a premissa de Rebeca. E aí entra a questão, né? Nunca teve uma acusação formal, porque a Carolina desistiu dessa acusação, porque ela não acreditava que ia conseguir ganhar, seria um processo que iria se exaurir aí pelos tribunais por muitos anos. Porém, o triste é que a sucessora não tem o mesmo reconhecimento de Rebeca, né? Que Rebeca é um livro estudado e muito aclamado lá fora, está circulando na lista de favoritos de muitos leitores, então ele alcança muito mais que o meio acadêmico, alcança leitores e encanta até hoje. Já a sucessora, ela é bastante estudada no meio acadêmico, mas pouco lida, eu mesma nem sabia que existia essa história. E eu me comprometo nesse vídeo não só a ler a sucessora, como trazer um vídeo de comparação entre as duas obras, uma análise mais profunda, e assistir ao filme, já que foi o filme que alertou os brasileiros sobre a existência de um livro lá fora, né? Porque descobriram que o enredo do filme era baseado em um livro e foram atrás do livro, e esse livro tinha sido publicado 4 anos depois. Há de saber, gente, pela introdução aqui, que o livro, ele reflete algumas histórias da própria Daphne, algumas experiências que ela viveu de ciúmes em relação ao seu esposo, que teve uma namorada muito bonita, em relação a uma grande frase aqui sobre a Rebeca, né, que era uma mulher de espírito libertino, e que muitas vezes ela sentia que deveria ter nascido homem, porque naquela época só os homens poderiam ter essas liberdades. Então tem uma semelhança com a história da Daphne. Até que ponto é plágio ou inspiração? Ela pegou a ideia e trabalhou de outra forma? Eu só vou saber lendo, né, a sucessora, e por ser nacional, eu vou ler sim, vou comprar e vou ler e trazer futuramente, quem sabe esse ano ainda se der tempo. Porém, gente, esse livro conversou muito comigo sobre essa coisa da timidez, da juventude, de às vezes você se comparar com outra pessoa e descobrir que o ideal, gente, é não se comparar de forma nenhuma, mas se fosse comparar, que se compare a si mesmo, as suas escolhas, a sua evolução ou não. Eu gosto muito dessa ambientação gótica, de uma casa que guarda segredos, de um ambiente, porque ele tem um suspense aqui muito grande, tá? Não é um drama, tem o drama, mas é muito mais suspense, é uma ambientação bem sombria, de uma casa que representou muita coisa ali para a comunidade, porque é uma cidade pequena, né, que envolve ali Manderley, e tem toda uma história de família, pessoas reais, e tem alguns personagens muito interessantes nessa história. Recomendadíssima, 5 estrelas favoritado, Rebeca, 4 estrelas e meia, como matei minha querida família. Fica aqui, gente, esse vlog, que eu espero que não tenha ficado mais de 30 minutos, porque já que eu li só 2 livros. Gente, muito obrigada se você assistiu até o final, e comenta aqui embaixo, hashtag rosa ao cubo, porque eu usei 3 camisetas rosa aqui nesse vídeo, rosa ao cubo. E espero que vocês tenham gostado, e me conta aqui se você já leu Rebeca ou Como Matei Minha Querida Família, se você tem as mesmas percepções que eu. Se não tiver, gente, comenta aqui o que você achou de cada um desses livros. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!